Ouça agora Você e o Doutor, com Antônio Spreuser. Olá, ouvintes do podcast Você e o Doutor. O tema dessa semana ele é muito importante, de utilidade pública, como sempre, porque muitas pessoas têm ido à farmácia sem receita para comprar um anti-inflamatório hormonal chamado dexametasona. Isso porque a Organização Mundial de Saúde e a literatura médica lançou semana passada, em revistas famosas, uma notícia que a dexametasona, que é um remédio que a gente usa há muitos anos, ele combate a Covid-19. Então a corrida está sendo muito grande, isso nos preocupa muito como médicos de família, clínico geral e também intensivista, porque a gente sabe que a dexametasona pode fazer e faz muito mal quando é tomada de maneira irregular, indiscriminada, como a gente está observando. Então tomem muito cuidado. Eu vou explicar o porquê. A dexametasona ela é um anti-inflamatório hormonal usado para artrite, tendinite, doenças do pulmão como a bronquite, a asma. E dependendo da dose, ela também abaixa a imunidade. Então ela pode ser usada em doenças autoimunes. Às vezes o nosso corpo produz anticorpos contra o nosso próprio organismo. E os corticoides, como a cortisona, como a dexametasona em doses altas, elas bloqueiam esses anticorpos para não agredir o nosso corpo. Então, dexametasona é uma cortisona, é um corticoide, que dependendo da dose ele pode ser anti-inflamatório ou imunossupressor, né? Muito bom, a gente sabe que o vírus quando entra no corpo, o vírus SARS-CoV-2, ele entra nas nossas células, ele infecta as nossas células e depois de alguns dias, as citoquinas, que são drogas ou substâncias inflamatórias, elas, por causa que o nosso corpo quer debelar o vírus, essas citoquinas são formadas também. Então, como eu sempre falei aqui, a gente tem duas ondas da doença. A primeira é quando o vírus entra no corpo, ele entra nas células, e a segunda fase da doença é quando existe inflamação. Então, inflama pulmão, rim, fígado, cérebro, nosso corpo inteiro fica inflamado. E quando o paciente, quando o doente da Covid-19 passa mal, inflama o pulmão, ele vai para a UTI, ele precisa ser entubado com ventilação mecânica, pode ocorrer aí uma pneumonia secundária inflamatória. E essa pneumonia inflamatória secundária, ela tem sido tratada com muito sucesso com a dexametasona, na dose de 6 mg por dia. E esse trabalho foi publicado por um estudo realizado em Oxford, onde os autores, os médicos todos, viram 6.000 pacientes. Vocês veem que não é coisa de 10 ou 20, é 6.000. Num grupo usou, no outro grupo não usou e viram que quem usou dexametasona entubado no ventilador mecânico ou que precisava de oxigênio em UTI, teve um melhor prognóstico. 1/3 dos pacientes conseguiram melhorar muito com o emprego dessa droga. Então a gente sabe que a dexametasona utilizada em pacientes graves, dentro de UTI e com ventilação mecânica, são as pessoas que têm muito sucesso ou que precisam desse remédio. O que a gente está observando é o seguinte: as pessoas têm mandado WhatsApp, têm perguntado na mídia se podem comprar nas farmácias e levar para casa para estocar, e se pegarem o vírus e estão tratando em casa, se já podem começar a tomar a dexametasona. E a resposta é não. Mas por que não? Porque se o paciente está tomando na UTI melhor e tem alta, eu em casa não posso tomar para ter a forma branda da doença. É o seguinte: a dexametasona, quando utilizada de maneira irregular, ela pode causar, em primeiro lugar, diabetes. Ela aumenta muito o açúcar no sangue. Então imagina você que já tem um pré-diabetes e não sabe, vai tomar dexametasona em casa, você pode ficar diabético ou pode ficar diabética. Segundo lugar, aumento da pressão arterial. Você que não sabe se é hipertenso, pré-hipertenso, como é que funciona isso, vai começar a tomar, de repente você pode ter hipertensão arterial e de uma forma mais grave. Terceiro, você começa a reter muito líquido no corpo.
E essa retenção do corpo faz você ganhar muito peso também. Então, por isso que quem toma corticoide, cortisona, pode inchar demais, ganha muito peso e é perigoso. Além disso, problemas de sangramento do estômago, sangramento do cólon. Nós sabemos que pessoas que tomam cortisona sem receita médica podem ter gastrite hemorrágica e, de repente, você tem que ir para o hospital, para o pronto-socorro, cuidar de uma hemorragia gástrica sem necessidade. E tomem muito cuidado as mulheres na terceira idade, que às vezes já têm um pouco de osteopenia e osteoporose, vão tomar cortisona e podem desenvolver e aumentar a perda óssea. Então, a osteoporose também é perigosa, abaixa a imunidade. Sem contar, já falando em abaixar a imunidade, de pacientes que na fase inicial do vírus, quando o vírus entra no nosso corpo, você precisa ter seus anticorpos ativos. Eles têm que estar fortes para combater o vírus. Se você toma cortisona ou se você toma dexametasona, essa defesa vai ficar muito baixa. Os nossos anticorpos, que são os guardas, de prontidão, os soldados com armas, eles não vão ter força para lutar. Então o vírus pode se propagar mais rapidamente na nossa corrente sanguínea e podem fazer muito mal. E, além disso, nós estamos atravessando agora uma fase de inverno, com outros vírus que podem entrar no nosso pulmão e podem nos fazer muito mal. Então, se a gente toma cortisona numa fase da doença irregular ou errada, eu posso aumentar a viremia, eu posso aumentar a quantidade de vírus no meu corpo. Então, eu vou fazer um pedido a você, e esse especial aqui do nosso podcast é muito importante, para você evitar de tomar remédio, evitar de se automedicar. Inclusive, eu tenho um podcast que só falo só de automedicação. Tomem muito cuidado, não tomem remédio sem necessitar, principalmente a dexametasona, principalmente essa cortisona que tem um efeito importante em pacientes que, vou repetir, entubados, na UTI, em ventilação mecânica ou com suporte de oxigênio, que tem uma pneumonia inflamatória secundária. É para isso que ele serve, tá? Então, espero que vocês estejam bem. Continuem me ouvindo semanalmente. Estaremos sempre juntos aqui no nosso podcast Você e o Doutor. Espero que vocês tenham muita saúde, uma boa semana, fiquem com Deus. E as dúvidas que vocês têm podem encaminhar para o nosso R7, que eu vou tirá-las com o passar do tempo, ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus, muita saúde, não se automediquem e aguardem o nosso próximo podcast com o maior prazer. Um forte abraço a todos. Tchau. Você e o Doutor, com Antônio Spreuser.